Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Políticas de Educação Ambiental. Eu sou a professora Cris e é com muita satisfação que reencontro vocês outra vez. Hoje é a nossa 13ª aula e nós vamos tratar sobre abordagens interdisciplinares e transdisciplinares. Vamos lá? Muito bem. O que são abordagens interdisciplinares e transdisciplinares? Você já deve ter ouvido em algum momento: "Ah, isso aqui é interdisciplinar, não, ali é transdisciplinar", e talvez, por curiosidade, já tenha visto sobre o que se trata, ou então ficou ali na dúvida e acabou se esquecendo de ir atrás dessa informação. Muito bem. Hoje mudou-se muito a forma de trabalho, a forma de interação entre as equipes. Antigamente era muito eu-equipe. Hoje é uma equipe, trabalhar em grupo é um dos principais requisitos de um excelente profissional que uma empresa procura, tanto uma empresa privada quanto também governamental. Então vejam só, antigamente a pessoa ela deveria ter assim, ser super especialista num único nicho, numa única disciplina ou em um único assunto. Hoje não, hoje precisa-se que seja esse profissional, seja transdisciplinar, né? Ou multidisciplinar. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então veja só, o que cada um quer dizer? Até onde isso ultrapassa barreiras ou o quadrado, a caixinha da educação e chega até nós profissionais, tá? Então vamos lá. O que são abordagens interdisciplinares e transdisciplinares? As abordagens interdisciplinares e transdisciplinares são conceitos cada vez mais presentes no mundo acadêmico e no mundo profissional. Porque é o seguinte, nós estamos num movimento tão grande, já estamos entrando, por exemplo, na 4ª revolução industrial, né, ou tecnológica, para dizer mais assertivamente, que onde você tem que conter vários conhecimentos de diversas áreas, mas não a ponto profundo, mas o suficiente para você fazer interligações, ou então ter uma equipe transdisciplinar que com diferentes conhecimentos e todos eles fazendo um trabalho para resolver um problema. Tudo que nós vamos estar falando, nós vamos estar tratando de situação-problema. Então vamos lá. Com a crescente complexidade dos problemas que enfrentamos, é fundamental contar com abordagens que ultrapassam as fronteiras das disciplinas convencionais e buscam integrar conhecimentos e práticas de diferentes áreas. Então, volta aqui para mim de novo. Então, por exemplo, você, bombeiro, está em uma situação X de... me lembrei de um caso. Alguns anos atrás aconteceu um acidente com um desses caminhões de uma empresa X, que eu não posso estar falando, que deveria só estar carregando óleo de soja. E ao invés disso, ela estava carregando biodiesel. E em uma rotatória, uma determinada rotatória, ali próximo do lago, ele tombou e começou então o derramamento desse biodiesel. Bem, foram chamados quem? Foram chamados os bombeiros para resolver isso, né? Chama os bombeiros para resolver como vai ser resolvido isso. Estava correndo todo esse biodiesel no asfalto e vocês já sabem, né? Combustível com asfalto não dá muito certo, né? Tanto é que essa rotatória passou muito tempo sendo reformada, até que fizeram um bom trabalho, retiraram tudo ali e jogaram fora e refizeram. Então a rotatória agora está tinindo. Só que o seguinte, o que aconteceu? Houve o derramamento, o biocombustível estava correndo pelo asfalto e indo na boca do lobo, né? E essa boca do lobo, logicamente, vai dar onde? No lago, né? Então, o que eles fizeram de imediato, sem consultar nenhum outro profissional que aconteceu nessa situação?
Ele já tinha chamado profissional, mas chamou bem depois como se fala, a coisa já tinha acontecido. Então, para eles evitarem que o biodiesel caísse dentro do lago, através dos bueiros, né, da boca de lobo, eles foram lá e quebraram o meio-fio e fez uma interrupção, um desvio, por assim dizer, desse biodiesel, para não cair no bueiro, mas para cair no solo. E aí? Você acha que foi correta essa atitude? Pensa um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, se quiser dar uma pesquisadinha na internet, dá uma olhada nisso. Agora vamos aos fatos. Então, chamaram os professores da Universidade Federal que estava ali próximo, na parte de engenharia ambiental, e os levaram até a parte do acidente, né? E aí o estrago já estava feito, e feito de um nível muito mais alto. Número 1, nós não estávamos preparados, né, para conter um vazamento, um derramamento de combustível ou biocombustível dentro dos bueiros de drenagem. Não estávamos preparados. 2, a equipe também não estava preparada para este ponto, porque é uma coisa muito rara de acontecer aqui, né, diferentemente no litoral, onde há muita transitação de combustíveis, né. Então é o seguinte, como eles abriram um desvio para que esse biocombustível caísse no solo, contaminou o solo e o lençol freático. Cada litro de combustível, ele contamina 1.000 litros de água. Então agora pensa o solo, porque ali na orla, o lençol freático é muito superficial, então houve contaminação ali do lençol freático e do solo. Então, professor, o que deveria ser feito nesse caso? Olha, os engenheiros ambientais sugeriram que deixasse continuar caindo no bueiro, né? Que descobrisse onde era, então, a saída deste bueiro, e ali poderia, por exemplo, usar espumas, né? Lógico que tem uma espuma especial para isso e nós não temos aqui no Tocantins, mas poderia-se, por exemplo, como ele fica flutuando, poderia-se colocar na saída deste bueiro, deste canal para o lago, diversos colchonetes, colchões, né? E ele faria ali a absorção e teria menos contaminação. É meio estranho até para falar, né, vai ter menos contaminação? Iria, porque ele ficaria superficialmente e poderia se fazer uma barreira de contenção com colchões velhos e tudo mais. Então, resultado, houve a contaminação do solo, do lençol freático, né, e não tem como reparar isso, ou fazer uma recuperação. O que poderia se fazer e que seria bastante oneroso e não foi feito, né, seria retirar todo o solo que foi contaminado com esse biodiesel, fazer um acondicionamento adequado dele para que não houvesse mais contaminação do solo, né, então levar para o aterro sanitário e ter um espaço, né, concretado para haver a dispensa desse material e fazer ali uma recomposição, né, então traria outro solo, faria uma recomposição ali e tudo mais. A empresa que provocou isso deveria ter feito, mas nada aconteceu. Tá vendo? Precisamos de outros profissionais. Para quê? Porque nós temos problemas muito maiores hoje, tá? Vamos lá para frente. O que então é interdisciplinariedade? Olá, haha, interação entre duas ou mais diferentes disciplinas, tá? Então vejam só, eu tenho, por exemplo, português, vou trabalhar uma horta, vamos melhorar. Vou trabalhar com uma horta no ensino fundamental ou ensino médio, tá? Vou precisar de um biólogo, né, na parte de biologia, de ciências ali, eu posso trabalhar matemática também e posso trabalhar português. E por que não história? Eu posso trabalhar com 4 disciplinas, todas trabalhando para um mesmo fim, para resolver o problema entre aspas, da horta.
que é, né, a implementação desta horta. Só que tudo isso haverá troca de conhecimento entre essas disciplinas. Só que vai acontecer o quê? A disciplina que vai comandar isto é a biologia. Os outros só irão fazer contribuições e quem vai tomar a decisão real, final, sempre será a disciplina principal, que no caso aqui deste exemplo é a biologia. Tá bom? Muito bem. Na interdisciplinaridade, as disciplinas mantêm suas identidades e métodos próprios. Então, na matemática, vai trabalhar com o quê? Espaçamento, a quantidade de grãos, né? Tem a X quantidade de grãos, diante desse espaçamento, com quantas sementes que deve ser colocada em cada cova, vai dar quantos metros quadrados de área de plantio. Né? O português poderia estudar a escrita dessas espécies que foram ali semeadas. A história poderia tratar da história da agricultura no mundo, né? Desde seus primórdios até hoje. E pasmem, quem foi o primeiro agricultor? Homem ou mulher? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem respondeu mulher, acertou. A primeira agricultora foi a mulher, porque os homens saíam para caçar. Então, elas ficavam, né, numa caverna, num local, e aí começaram a perceber que os grãos que eram ruins, que elas jogavam fora, né, que elas faziam a seleção, os grãos ruins jogavam fora, nascia uma outra planta, nascia uma planta da mesma espécie ali e dava frutos dos mesmos, ou sementes dos mesmos que eles haviam coletado. Isso abriu a mente, então se começou ali a dominar, o primeiro momento de dominação do homem, e no caso homem eu digo homem e mulher, para transformar o meio que ele estava, que até então eles eram nômades, tá bom? Então, na interdisciplinaridade, as disciplinas mantêm suas identidades e métodos próprios, mas trabalham juntas para encontrar soluções integradas e abrangentes, ok? Olha aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Isso daqui é um exemplo, tá? De interdisciplinariedade. Essa daqui é a área da Vossoroca, registrada no Parque Sazamar, tá? Em Palmas, Tocantins. É aquela parte que ninguém vê do Parque Sazamar, tá aqui, tá? Olha a largura dessa Vossoroca, tá? A altura dela, hoje ela está bem maior do que isso. Então, o que acontece para chegar até uma Vossoroca? Vai surgindo vários passos. Primeiro o efeito splash. O efeito splash é quando a água bate no solo e ela abre, né? Então, splash. Tá até propaganda aí de refrigerante, ó, splash. Passou do splash, aí começa então a surgir veias, né? Veios, que nós chamamos de ravina. E se não é cuidar dessa ravina vai continuar perdendo solo, até chegar a um ponto de Vossoroca. A Vossoroca é uma perda de solo tão acentuada que é inviável fazer uma recuperação desta área, porque ela custa muito caro. Aí quando nós estamos lá no tripé da sustentabilidade, que é a questão ambiental, social e econômica, a econômica fica muito alta em relação a detrimentos dos benefícios sociais e ambientais. Aí o que se faz com a Vossoroca? Estabilizá-la. Então faz um estudo com diversos profissionais e cada um vai dizer o que poderia ser feito para resolver aquele problema grande, que no caso é a Vossoroca aqui, tá? Vamos lá, mais uma. Aqui também eu busquei uns estudos que esta é a área A que eles estavam observando. Notem que já aqui tem uma série de rochas, né, para haver um impedimento. Aqui também foram colocadas rochas aqui na parte da lateral para conter o deslizamento de mais solo, devido a estar em 90 graus de inclinação nessa área. E aqui, ó, um processo de ravina já com o início de uma Vossoroca, tá bom?
Muitos trabalhos foram feitos no Parque Sesama, até mesmo a chegar ao ponto de haver desassorear o lago, que ali se encontra, né, e isso foi no ano de 2014. Eles realizaram a revitalização, o desassoreamento do Parque Sesama, e foram retiradas cerca de 100 mil metros cúbicos de material sedimentado. Tá? Então, o que acontece? Da Vossoroca vai vindo, descendo materiais, e como ali é uma área de lago, né, como se fala, acúmulo da água, acumula também sedimentos. E aí foi feito o desassoreamento dela e gastaram-se alguns milhões, né? Aí, lógico que ficou resolvido em 2014, né? Não. Olha aqui, ó, ano de 2017. Obras para conter erosão no Parque Sesama seguem paradas após um ano. Então, teve que mexer novamente e não houve melhorias. Por quê? Será por quê? A última aqui, ó, 2022, ano passado. Areia e lixo são levados em enxurradas para o lago do Parque Sesama, ponto turístico de Palmas. Sujeira está se acumulando no fundo da água e degradando o meio ambiente. Então, vejam só. Por que continua essa recorrência? Simplesmente pelo fato que não consegue resolver o problema da Vossoroca, que está acima e que leva todos esses sedimentos na época de chuva, né? E naturalmente também no escoamento da água até chegar ao lago aqui do Parque Sesama. Então, enquanto não fizerem um trabalho realmente sério, realmente, aí deveria sair da interdisciplinariedade e ir para a transdisciplinariedade, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, aí sim pode ser resolvido esse problema tão grande. Já foi feito gabião, já foi feito tipo a escada de subida de peixe, já foi feito também para diminuir a velocidade da água das quadras ao redor, que desembocam bem ali, mas não resolveu. Pelo contrário, levou-se o gabião, levou-se essas escadas. Ali é um ponto bastante crítico de Palmas. Aí, olha só, dentro dessa pesquisa, nós temos um gráfico comparativo que apresenta a relação do processo de assoreamento com os índices de precipitação anual entre os anos 2013 a 2020. Então, veja só, ano 2013 é o ano 1 e 2020 é o ano 8. A precipitação está em azul, são as colunas em azul, e laranjado é a parte do assoreamento, por metros quadrados. Então, notem, aqui nós temos uma precipitação de 150 milímetros e, ó, quanto que subiu o assoreamento? Para mais de 200. Ele vem, desce, ó, se desceu a precipitação, também desce o assoreamento. Subiu a precipitação, sobe também, e assim sucessivamente. Aqui não foi concluído o estudo no ano de 2020, ainda estava, com certeza, que era como se fala, uma linha ascendente. Então, o que está acontecendo no caso dos fatos que estão acontecendo da Vossoroca no Parque Sesama? Enquanto não foi feito um trabalho realmente transdisciplinar para que ocorra a resolução de um problema tão grande e tão sério, que gasta milhões de reais a cada 2, 3 anos para fazer o desassoreamento, sem contar a poluição, contaminação, porque vem água, né, das águas pluviais das quadras ali ao entorno, vai continuar prejudicando o Parque Sesama e também prejudicando não só a questão de assoreamento, né, como qualidade das pessoas, a qualidade do ambiente para as pessoas que estão ali em volta. Tem pessoas que tomam banho naquela pequena cachoeira ali do Parque Sesama e nem sabem que ali está numa situação, problema, ao tomar banho naquele tipo de água ali, por causa dos rejeitos que vêm junto, né, com as águas pluviais daquelas quadras ao redor. Vamos lá, vamos adiante. O que é transdisciplinaridade? Olha, eu falei sobre né, que são várias, né, são 2 ou mais disciplinas trabalhando juntas, só que cada um no seu quadrado.
né? A transdisciplinaridade é o sonho de qualquer filósofo, de qualquer educador, pedagogo, qualquer assim gerente, empresário, tudo, sabe? É o sonho. Na verdade, uma utopia muito grande. Mas vamos lá, né? Quem sabe um dia torne-se totalmente fácil de realização. Olha, envolve a cooperação de diferentes especialistas de diferentes áreas para abordar um problema com suas perspectivas, metodologias individuais. Então, veja só, todos eles vão estar se conversando sobre aquele determinado problema para resolvê-lo. Então, não é como na interdisciplinaridade que você vai trabalhando disciplinas separadas nos seus pontos de vistas, tá? E depois conversa com quem está no topo da pirâmide. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá bom? Aqui não, todos estão trabalhando de igual forma, tá? Vou dar mais detalhes na próxima aula. Cada especialista mantém sua independência e trabalha separadamente em sua disciplina, mas seus resultados e conclusões, olha, essa é a chave da coisa. Resultados e conclusões são combinados para construir uma solução geral para o problema, diferentemente da interdisciplinariedade. Vamos lá? O exemplo que eu trouxe aqui para vocês de transdisciplinariedade é o exemplo da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Lajeado, Tocantins, né? Essa aqui é uma foto antiga, quando ainda não havia a barragem, né, ali a usina, né? Notem que o leito do rio do Tocantins era largo, mas é bem mais estreito do que é atualmente o lago, né? E nele aqui se encontravam diversas comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, né? E famílias que estavam ali gerações, certo? Depois, com a construção da barragem, notem a largura. Anteriormente, a largura do rio Tocantins, ele era mais estreito, porém, no seu meio, tinha como se fala, um calado bastante grande, né? Então, muito fluxo de água no meio, porém, ele é estreito. Aqui não, você tem uma água já mais parada, né? Você ainda tem aqui ainda, né, o seu leito original, mas ele está submerso, e você tem uma expansão nas laterais das áreas inundadas. Dentro dessas áreas inundadas, tá, entraram essas comunidades tradicionais que eu comentei com vocês. Bem, tecnicamente falando, não pode encher o lago e deixar a população lá. Então, elas foram realocadas. Algumas para as áreas distantes, outras para mais perto. Neste caso aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, agora para vocês, tá? Esta é a foto como era o povoado do Canela, que não é a ilha do Canela que nós temos hoje. A ilha do Canela, houve uma pessoa, né, um particular, que comprou, sei lá quantos 1000 caminhões de areia, e ele formou aquela ilha artificial justamente no ponto onde era este povoado, tá? E aí, consequentemente, ele deu o nome da ilha do Canela, tá bom? Então, assim, era bem simples, não tinha asfalto, né? As comunidades, as pessoas já moravam ali há gerações, né? E tinha toda a sua cultura. A primeira reunião da construção, construção, de certa forma, do nosso estado, foi justamente debaixo de um pé de árvore desse, um pé de mangueira, né? Que aconteceu bem aqui no povoado do Canela, tá? Essa história ficou-se perdida devido ao enchimento do lago, né? E a população? Bem, a maior parte da população, elas foram realocadas para essa quadra aqui, que é a quadra 508 Norte, tá? Que é a quadra também conhecida como da Escola Daniel Batista, que é uma homenagem a um dos pioneiros do povoado do Canela, tá? E os indígenas foram realocados para outras áreas, e os que estavam ali, que aceitaram o acordo na época, vieram para esta quadra, tá? Receberam seus lotes, mas veja só, eles estavam acostumados
estar ali numa área grande, com grande circulação, com grande busca, e depois eles simplesmente são realocados para áreas pequenas. Então você perdeu meio que a sua identidade, perdeu o seu local das gerações que estavam ali, perdeu o contato com o meio ambiente, e ali eles tinham uma área bem ampla para estarem aproveitando e vêm para uma área restrita. Então, notem o tanto de perda social, talvez econômica e ambiental também que eles perderam, tá? Então, foi cerca de 16.000 pessoas que foram realocadas, tá bom? Ah, chegou aquele momento que vocês amam, você adora. Muito bem, acadêmico. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre abordagens interdisciplinares e transdisciplinares, assista os vídeos. O que é interdisciplinariedade e você sabe o que é transdisciplinariedade? Vai estar disponível, tá, na plataforma dos estudos, e depois que você assistir a esta aula e aos vídeos que eu mencionei aqui, vocês terão uma atividade no fórum e terão exercícios no menu Atividades dentro do Educa. Tudo bem? Hoje eu trouxe a Hipátia. Hipátia, ela era da Grécia, né, 635 depois de Cristo. Ela foi a primeira mulher a ser curadora da biblioteca de Alexandria, né? E ela foi morta justamente porque ela, como se fala, ela foi contra o sistema da sociedade daquela época, que a mulher não tinha voz e nem voto, né? Então, ela era filha de um filósofo, matemático e físico, ela seguiu o mesmo caminho do seu pai, né? E ela construiu um astrolábio, um instrumento naval, foi de construção dela, tá? Um hidrômetro e um higroscópico, né? Que é um material que serve para absorver água. Foi a Hipátia que criou e desenvolveu, como tantas outras mulheres, acabaram sendo esquecidas ou ficaram no não reconhecimento das suas obras, né, no decorrer, né? E ela deixou essa frase, uma das frases célebres dela, que é: compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que há mais além. Por hoje é só, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula. Que a força esteja com vocês e até lá.